Um sistema de equações é quando a gente tem duas ou mais equações que devem ser resolvidas ao mesmo tempo, ou seja, os valores que forem encontrados para x e para y, eles têm que ser solução tanto dessa primeira equação quanto dessa segunda equação. Então, a gente vai ter um único par ordenado que vai ser solução de duas equações ao mesmo tempo, ou mais se tiver mais equações no sistema. Então, a gente tem dois métodos principais para resolver sistemas de equações: o método da adição e o método da substituição. A gente vai ver aqui o método da adição. O método da adição ele consiste em somar as duas equações. Para fazer isso, lembre que a gente só pode somar quando a gente tem termos semelhantes. Então, para somar as duas equações, a gente tem que ter termos semelhantes nessas equações. Quais são os termos semelhantes? Aqui na primeira, por exemplo, 2x mais y é igual a 4. A gente tem 2x é semelhante do menos 2x, porque os dois têm x. Y, semelhante de y, 4 é semelhante de 10. 4 e 10 são semelhantes porque nenhum dos dois está acompanhado de uma incógnita. Nesse segundo sistema, a gente também tem x e x, são termos semelhantes, menos y mais y são termos semelhantes por causa do y, 0 e 2 são termos semelhantes porque nenhum deles tem uma incógnita associada. Essa é uma das condições, então a gente tem que ter esses termos semelhantes, x, y e y, número sem incógnita com número sem incógnita. A segunda condição é que pelo menos um dos termos da incógnita, que tem incógnita, tem que ser oposto do termo semelhante da outra equação. Então, por exemplo, a gente tem aqui 2x menos 2x. Então, 2 é o oposto de menos 2. Esse coeficiente numérico que tem acompanhando o x, eles dois são opostos. Então, 2 e o número oposto do 2, que é o menos 2, está na outra equação. Então, aqui a gente tem termos opostos. Y com y não são termos opostos, eles são exatamente iguais, na verdade. 4 e 10 também não são termos opostos. O oposto de 4 seria menos 4. O oposto de 10 seria menos 10. Então, a gente tem aqui o x como termo oposto. Nessa segunda equação, a gente tem x menos y igual a 0, x mais y igual a 2. Então, x e x são termos iguais, menos y com mais y são termos opostos, 0 e 2 são termos diferentes. Quer dizer, eles são semelhantes, mas eles não são opostos. Então, a gente vai resolver essa primeira equação aqui como um exemplo de como utilizar o método da adição. A gente vai adicionar as duas equações. Então, 2x com menos 2x vai ser 2x mais menos 2x. Quanto que vai dar isso? Vai dar 0, porque eles são termos opostos, então um anula o outro. Mais y mais y. Aqui a gente vai ter mais 2y, igual a 4 mais 10. Aqui vai ser 14, certo? Então, esse aqui é o resultado da soma das duas equações. Percebam que nesse resultado aqui, o x foi eliminado, porque eles são termos opostos, então um anulou o outro e ficou 0. Esse é o objetivo, é eliminar temporariamente uma das variáveis para poder descobrir o valor da outra. Então, aqui a gente eliminou temporariamente o x para descobrir o valor do y. Então, a gente vai primeiro descobrir o valor do y, e depois a gente vai voltar lá na equação que tem o x para descobrir o valor de x. Mas esse é um passo importante. Para facilitar a resolução, a gente elimina temporariamente uma das variáveis para descobrir o valor da outra. Então, é isso que foi feito aqui. O x foi eliminado temporariamente para a gente descobrir o valor de y. Para descobrir o valor de y agora, a gente só isola o y, passa tudo que está associado com y para o outro lado da equação. Então, aqui a gente vai ter y igual 14, que já está lá do outro lado. Esse 2 que está multiplicando o y, ele tem que passar para o outro lado com a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, a gente vai ter 14 dividido por 2. Y vai ser igual ao resultado dessa divisão. 14 dividido por 2 é 7. Então, y é igual a 7. Encontramos o valor de y. E agora? Agora a gente tem que achar o valor do x. A conta não terminou aqui. Aqui a gente está na metade do cálculo. Então, agora, com o valor de y, sabendo que y é igual a 7, a gente parte para descobrir o valor do x. Como? A gente escolhe uma das equações do sistema. Vamos pegar a primeira, 2x
mais y igual a 4. E aqui no lugar do x, aliás, no lugar do y, né, a gente achou o valor do y, a gente vai colocar o número que foi encontrado. Então, em vez de 2x mais y igual a 4, agora a gente tem 2x mais 7 igual a 4. Aqui, então, a gente só isola o x para descobrir o valor dele. Vamos fazer passo a passo. 2x vai ser igual a 4. O 7 que está somando de um lado vai passar para o outro lado subtraindo. A gente vai ter 2x igual a 4 menos 7 vai dar menos 3. Prevalece o sinal do número maior, que é menos 7. Então, eu tenho 4 e eu devo 7. Se eu pago 4, eu continuo devendo 3, certo? Então, por isso, a gente tem menos 3. Isolando o x, a gente vai ter menos 3. O 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado com a operação inversa, vai passar dividindo. Menos 3 dividido por 2. Então, o nosso par ordenado aqui, a gente já encontrou os valores de x e y. O par ordenado vai ser menos 3 dividido por 2 e 7. Lembrando, no par ordenado, o valor do x primeiro, depois o valor do y, certo? Daria para ter feito isso com a segunda equação também, então tanto faz, dá para escolher a primeira ou a segunda no método da adição. No método da substituição vai ser diferente, mas na adição, a gente pode escolher qualquer uma das duas para substituir o valor que for encontrado primeiro. Então, aqui a gente encontrou primeiro o y, substituiu y na primeira equação. Poderia ter feito na segunda tranquilamente, ok? Se quiserem saber se esse par ordenado está correto, é só depois substituir o menos 3 sobre 2 lá no lugar do x, o 7 lá no lugar do y, e ver se isso resulta em 4. Então, vamos fazer com a primeira equação. Aliás, vamos fazer com a segunda, né? Já que a gente não trabalhou muito com ela ainda. Menos 2 vezes menos 3 dividido por 2, mais y é 7, então mais 7 igual a 10. Então, isso daqui, esse cálculo aqui tem que ser igual a 10, tem que dar 10. Se os valores de x e y estiverem corretos, esse cálculo aqui desse lado tem que dar 10. Então, um lado tem que ficar igual ao outro. Menos 2 vezes menos 3 dividido por 2. A gente pode cortar 2 com 2, a gente vai ter menos 1 vezes menos 3. Isso vai ser igual a mais 3. Mais 3 mais 7 igual a 10. 3 com 7 dá 10? Dá 10. Então, foi solução da segunda equação. Então, esse par ordenado está correto. A gente pode colocar na primeira equação também. Se botar aqui menos 3 dividido por 2, mais 7 igual a 4, a gente também pode cortar o 2. O resultado vai ser menos 3 mais 7. Menos 3 mais 7 vai dar 4 também. Então, o par ordenado está correto, certo? Assim se faz pelo método da adição. Nesse segundo exemplo, essa é uma das questões que vocês têm ali. Ela está organizada assim, x igual a y. Então, nesse caso aqui, para saber se os termos são semelhantes, vocês têm que passar o y para o outro lado da equação. Então, tem que deixar as duas equações, tem que reorganizar, né, para deixar as duas equações com os fatores iguais, para fazer a soma depois. Então, vocês têm x igual a y. Se passar esse y para o outro lado da equação, como é que ele vai ficar? Ele está somando de um lado, ele vai subtrair do outro. X menos y vai ser igual a quê? Se x é igual a y, quando a gente subtrai dois números iguais, o resultado vai ser 0. Então, na reorganização, vocês vão ter isso aqui para depois aplicar o método da adição, ok?